Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por poder estarmos aqui reunidos. Hoje nós vamos dar início a um novo ensino para nós, né, ao longo desse ano que temos caminhado aqui como um reloginho, né? Parece um reloginho mesmo, né? 12 ponteiros, 12 meses. Estamos aí no 10º, né, que fala? 11º. Glória a Deus por isso. E o ensino que nós vamos estar caminhando aqui nesse mês de novembro é a humildade. Essa virtude maravilhosa e tremenda, essencial para nós, como as outras. Como eu sempre falo, cada uma delas tem um toque especial, tem algo necessário para nós. Por isso que é importante nós sempre buscarmos e perseverarmos no Senhor para ter o quadro completo. Para não ter apenas uma parte, mas o quadro completo, todas as pedrinhas do altar, todas as virtudes que o Senhor coloca para nós, nos revelando como parte das nossas vidas, como essência, não como algo simplesmente a ser feito. Mas eu sempre tenho dito aqui, ministrado e aprendido cada vez mais que tudo que nós estamos falando aqui é Deus falando sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, a nossa formação e a nossa imagem segundo aquilo que Ele fez, a obra que Ele fez. E quando nós acreditamos nisso, quando nós cremos em quem nós somos nas mãos do Senhor, não há limites para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, irmãos. É tudo uma questão de fé. Fé no Senhor, fé em Deus e fé em quem nós somos nele. É aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando nós entendemos a profundidade disso que eu acabei de dizer, não há limites para aquilo que Deus ele pode realizar, os milagres, as proezas, tudo o que Ele pode fazer nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida daqueles que creram dessa maneira. Pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada no mundo, né? Pessoas como pescadores ali, Pedro, João, Tiago, pessoas que para a sociedade, para o Império Romano da época ali, não eram nada, não valiam nada. Mas nas mãos do Senhor se tornaram, assim, coisas tremendas, pedras preciosas, vidas que impactaram e impactam até hoje a humanidade. Geração a geração, séculos e séculos. E nós estamos aqui falando deles. Né? Pessoas como Maria, mãe de Jesus, mas também aquela outra Maria que se prostrou aos pés do Senhor, que ouvia o Senhor ensinando. E nós falamos dela até hoje também. Então, eu tenho plena convicção de que assim será conosco também, irmãos, a partir do momento em que nós cremos. A partir do momento em que nós darmos lugar ao Senhor nas nossas vidas, Ele é o mesmo. O mesmo Deus que foi capaz de levantar homens e mulheres improváveis no passado é o mesmo que levanta homens e mulheres improváveis nos dias de hoje, como eu e como você. Sei que cada um aqui tem uma história, um testemunho. Eu falo que na escola, no colégio ali, na 5ª série, 4ª série, talvez eu era a pessoa mais tímida da sala. Eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro para professor, para vocês terem uma ideia. Para mim o melhor dia da escola era eu entrar mudo, sair calado e ninguém perceber que eu estava ali. E poder ministrar a palavra do Senhor, para mim já é um milagre. Sabendo quem eu era, sabendo como era a minha vida de poder falar em público, assim. É Deus, só Deus pode fazer isso na vida de pessoas. Então hoje nós vamos dar início a essa humildade que precede a honra. A humildade que faz com que você viva isso, de Deus te levantar, de fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. E não só isso, coisas que vão impactar vidas para melhor, que vão ajudar, colaborar com a obra de Deus para que essas pessoas voltem para Deus, voltem para a casa do Pai e também conheçam aquilo que Deus tem preparado para eles, assim como nós, filhos. Né? Um banquete, uma mesa maravilhosa, o amor inimaginável, incomparável com qualquer amor que a gente já possa ter tido aqui nessa terra, o amor de Deus por nós. Amém? Então, dando início aqui, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Vai ser um versículo que nós vamos estar lendo bastante aqui durante esses dias, né, com a graça de Deus, que diz assim:
cingivos, é a parte final. Cingivos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Amém? Vou ler novamente. Cingivos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Glória a Deus. Não é por acaso, irmãos, que Paulo fez tantas coisas nas mãos do Senhor. Deus, ele colocou diante de Paulo tantas tribulações, tantas situações, em que mesmo ele sendo tão cheio do Espírito, tão cheio de revelações de Deus, ele sabia que sem Deus ele não era nada, porque ele passou por tantos perigos, tantas situações onde ele viu que ele não podia fazer absolutamente nada para se salvar, e que se não fosse a mão do Senhor, ele pereceria, ele morreria. Naufrágios, perigos de assaltos, perigos na igreja, com falsos irmãos, ele mesmo relata isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Ele fala dos perigos que ele passou no meio dos judeus, tantas coisas que ele sofreu ali, açoites, apanhou de varas, foi preso, e mesmo assim, né, a humildade na qual ele acabou chegando o levou a uma honra que eu tenho certeza que ele nunca imaginou que teria. Até depois de morto, né, Deus deu uma honra tão grande para esse homem, né, que nós lemos as cartas dele nas igrejas até hoje. E vamos estar lendo até o fim, até Jesus arrebatar a igreja, porque se tornou escritura, se tornou Bíblia, né, as cartas de Paulo. Então, irmãos, humildade é o caminho da honra, é o caminho que nos levará a viver a plenitude de Deus nesta terra. Amém? Por isso que Paulo pôde dizer ali que ele tinha prazer nas suas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas afrontas. E a gente muitas vezes quer fugir dessas coisas, né? Foi falado até inclusive ontem, nós recebemos muito bem, com facilidade, palavras que nos conduzem ao conforto, palavras que conduzem a realizações, a celebrações, mas palavras que nos remetem a passar por dificuldades, nós temos dificuldade em receber, né? Mas é uma coisa que não tem como nós fugirmos, irmãos, como cristãos que nós somos, cristãos sinceros e que querem realmente viver a palavra de Deus, de que a vitória do Senhor ela é garantida, só que ela vem com dificuldades, não vem com facilidades. É com dificuldades que nós alcançamos a vitória. Passamos por dificuldades e resolvemos as dificuldades com a graça do Senhor nas nossas vidas, superamos e encontramos a vitória do outro lado. Mas não é com facilidade, não é deitando na rede, com a aguinha de coco, bandejinha com uva. Não vai ser com tribulações. Paulo chegou nesse lugar de humildade porque Jesus falou antes mesmo de começar o ministério dele, que ele mesmo, Jesus, mostraria a Paulo o que significaria padecer por ele. Jesus falou antes de Paulo exercer o ministério, falou para Ananias, né, que estava ali com medo de orar por Paulo, falou assim, ó, eu mesmo vou mostrar a ele, né, como se deve padecer. Mas tudo tinha um propósito. Todas as tribulações que Paulo ia passar não era porque Jesus tinha prazer em ver Paulo sofrer de forma alguma, irmãos. O próprio Senhor Jesus é o exemplo, né? O sofrimento dele gerou vida para muitos, para todos nós. E também os sofrimentos que Paulo passaria, as tribulações que ele passaria, levariam ele a um lugar de humildade tão grande, que Deus poderia honrar ele de uma forma tão grande, de tal maneira que ele seria um canal de bênção para tantas nações e tantas vidas. E de tal maneira que ele não se perderia na soberba, porque ele mesmo falou, para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Então ele passou por tudo isso, para que ele pudesse ser o canal de bênção, assim como Deus quer fazer de cada um de nós um canal de bênção, mas, o mais importante, não nos perdermos, né? Imagina você ser um canal de bênção para tantas pessoas e você se perder por causa da soberba, porque você acha que você é maior do que Jesus.
que é você que faz as obras, é você que cura, é você que liberta. Imagina tantas coisas que Deus fez através de Paulo. Até os lenços dele curavam as pessoas. Imagina se ele deixasse subir seu coração e a cabeça dele, ele se perderia. Então tudo, irmãos, é questão de confiar no Senhor e confiar no amor dele por nós. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe aonde a gente pode se perder. E é por isso que ele nos cerca, é por isso que ele nos molda, é por isso que ele nos coloca em situações para que nós sejamos forjados. Tudo isso para que nós possamos chegar lá no final e encontrar com ele. E depois de tudo sido feito, né? Você ter feito a obra do Senhor, marcado a tua geração, ter sido uma bênção para as pessoas da tua geração, assim como esses que eu citei, você encontrar a tua salvação também, a vida eterna e os tesouros, né? Que você ajuntou por ter se dedicado, por ter realmente se entregado para fazer a obra do Senhor. Nada em vão, amado. Para nós, muitas vezes, eu sempre falo que para nós não é valor ter poucas pessoas num culto, não é valor você fazer uma oração ali no silêncio do teu quarto e ninguém está vendo, você está intercedendo por outra pessoa e a pessoa nem sabe que você está orando por ela e Deus está vendo tudo isso. Nada é em vão para o Senhor. Tudo tem um grande valor para Ele e não vai passar batido. Teu tesouro vai estar lá guardadinho no céu de coisas que nem você vai lembrar que fez de coração para Deus, sem esperar nada em troca, sem esperar aplausos das pessoas. Isso sim tem valor para o Senhor, amém? Nos nossos dias, muitos às vezes invertem, né? Querem fazer o pouquinho que faz e quer fazer em público, né? Quer mostrar para todo mundo, né? Quer né? Divulgar ali, publicar, mostrar algo que muitas vezes nem é, né? Então isso tudo também cai por terra diante dos olhos do Senhor. Mas aquilo que é feito de verdade, de coração para Ele, não importa se nesse mundo não tenha valor, mas para Ele tem muito valor. Glória a Deus. Aleluia. Humildade. O significado de humildade no bíblico, aqui no grego, é uma palavra chamada tapeinofrosune. É a palavra grega que no original ali do Novo Testamento foi escrito quando nós lemos nos versículos humildade, a palavra grega por trás, nos escritos originais, quando Paulo escreveu, quando Pedro escreveu, quando João, é essa palavra que eu disse aqui, tapeinofrosune, que literalmente significa, é uma palavra, no grego muitas vezes existem palavras que são junção de duas, né? É uma característica muito comum do grego antigo, onde uma palavra, o significado dela, você tem que dividir a palavra e você entende o que ela significa. Então essa palavra ela é um exemplo disso. Elas são duas palavras emendadas aqui. Uma delas é essa tapeinos, que significa abaixado, de baixo grau, de baixo patente. E a outra parte, que é essa parte que é frem, que é frosune, né, por causa do final aqui, do vocábulo, mas a raiz da palavra é a frem, ela significa mente. Então, se nós unirmos os dois significados, significa abaixado de mente. Você tem uma mentalidade onde você se vê como alguém de baixo grau. Não se depreciando como pessoa, como ser humano, não. Mas você se colocando não como alguém que é servido, mas alguém que se coloca numa posição de servo. Você vê as outras pessoas como pessoas a quem você serve, e não pessoas que servem a você. Então, é esse significado, né? Humildade de mente, é se abaixar e ter uma mentalidade em relação a isso. É uma mentalidade onde você se coloca como alguém que serve, como alguém que vê as outras pessoas como superiores, no sentido de que elas devem ser servidas. Né? Como Jesus ele disse, que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Né? Então, no dicionário Strong, tem dois dicionários muito conhecidos, que é o dicionário Vini e o dicionário Strong. Eu vou compartilhar um pouco com vocês. No dicionário Vini fala mais a respeito disso, humildade ou inferioridade de mente, né, formado de tapeinos, abaixado, de baixo grau, trazido para baixo, no bom sentido, e frem, que significa mente. Strong, o dicionário Strong fala
que é um composto de tapeinos em baixa posição, humilhado, modesto e frem, sentimentos, mente, entendimento, intelecto. Significado também, disposição, humildade de mente, baixo, inferior, modéstia na mente e no comportamento. Atos 20, 19, traz aqui um exemplo do próprio apóstolo Paulo, ele falando sobre ele mesmo, dizendo assim, ó, Atos 20, 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Né? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, também a Bíblia nos estimula a nos revestir aqui, né, de ternos afetos, de humildade, de mansidão. Diz assim a palavra, Efésios 4, 1 e 2, andeis de uma maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Colossenses 3,12, né, fala sobre o revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Amém? Então a palavra humildade, irmãos, tem um significado também bem interessante aqui, que associa a raiz, né, dessa palavra, se associa à terra, ao pó da terra. Colossenses 3,12, que eu li aqui agora há pouco. 3,12, isso. E ainda sobre a palavra humildade e o significado dela, pegando lá da raiz, lá da antiguidade, a palavra humildade ela tem sua origem no grego antigo e a sua fonte foge um pouco do conceito que nós temos do termo hoje. Né? A palavra que originou humildade foi a grega humus, que significa terra. Então a raiz da palavra humildade lá atrás, se a gente buscar os primórdios, da onde surgiu, ela vem dessa palavra humus, que por sua vez significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil e criatura nascida da terra. Se desenvolveu até ter o significado que conhecemos hoje, humilde. Obviamente tem a mesma origem em humus, né? Humilde tem a mesma origem em humus e vem do grego latim humilis, que significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Você vê que tudo vai se convergindo aqui, né? Tudo vai se complementando, e aí a gente vai entendendo realmente o que significa ser abaixado de mente. É nós simplesmente, irmãos, lembrarmos, eu vou ler aqui alguns versículos, de que nós viemos da onde? Do pó da terra. E isso o homem se esquece às vezes, né? O homem às vezes se esquece que veio do pó da terra e se acha acima, se acha maior. E isso ao longo da história, não só hoje. Ao longo da história, desde o início, lá em Gênesis, nós vamos ver ali a Torre de Babel, né? O homem, ele se empolgando ali um pouquinho, que ele conseguiu realizar algumas coisas, e aí ele se empolgou um pouco a mais, e ele quis, né, alcançar o céu ali, onde Deus habita, mas não conseguiu. Nem vai conseguir, porque onde Deus habita é inacessível. É o céu dos céus, né? E é nesse lugar que o Senhor nos coloca como igreja, assentado com Cristo, acima de todo principado, acima de todo governo, de todo poder, de todo nome que se nomeia. É por isso que a Bíblia ela diz aqui, como nós lemos, que a soberba, Deus, ele abate. Deus abate o soberbo. Isso desde lá atrás e até hoje também. É o mesmo princípio. O homem querendo, quando ele consegue realizar umas coisinhas a mais, ele quer competir com Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus. E outro princípio que é desde as antiguidades até hoje, é que Deus ele abate essa soberba. Mas a humildade, Deus concede graça. Aleluia. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 3,19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É bom lembrar desses versículos, irmãos, para nós nos colocarmos nos nossos lugares, né? Sabemos realmente quem nós somos,
nesse sentido, né? Muitas vezes o Senhor tem aqui nos fortalecido e nos encorajado a nos enxergar como nós somos como filhos de Deus, mas é importante nós lembrarmos que também somos pó. Viemos do pó e tornaremos ao pó, para que a gente não seja soberbo. Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 113, versículo 7. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eclesiastes 3:20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Segundo aos Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isaías, capítulo 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. E para fechar esses versículos que nos remete à nossa formação como pó, como abaixados mesmo, a humildade só vem nos ensinar, irmãos, só nos lembrar de quem nós somos. Nós somos pó, nós viemos do pó da terra. Nosso corpo aqui, ele é mortal, ele é corruptível ainda. Um dia nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Mas até esse dia chegar, nossa matéria, ela vem da onde? Vem da terra. 1 de Pedro 1, 24 e 25, ele acaba repetindo Isaías 40. E é importante, irmãos, que esse texto que eu vou ler de Pedro, ele tem um contexto evangelístico. Então, dá a entender aqui que Pedro usava essa palavra, esse tema, para evangelizar, para lembrar as pessoas lá fora de que elas também são pó da terra, mas que há um Deus no céu que quer salvá-las, para que quando o pó retornar à terra, o Espírito, ele vá para Deus, no lugar onde Deus tem reservado para os filhos, o lugar onde nós temos como paraíso, o lugar onde todos querem habitar para sempre. 1 de Pedro 1, 24 e 25. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É disso que nós precisamos sempre lembrar, irmãos. Sempre lembrar que realmente a nossa vida ela passa rapidamente. São no máximo aí, 100 anos. Nós olharmos para a história, tantos anos já passaram, tantas pessoas já foram embora. E esse é o nosso dia, esse é o nosso tempo, a nossa oportunidade de pegar esses dias que nós temos para viver e vivê-los para a glória de Deus. Entendendo que somos do pó e que se não for a presença do Senhor, se não for a mão do Senhor sobre as nossas vidas, coitadinho de nós, diante de tantos perigos lá fora, diante de tantas situações que podem acontecer com a gente. Mas mesmo que aconteça, se nós aproveitarmos a oportunidade de realmente viver a nossa vida, gastar a nossa vida para a glória de Deus, até a nossa morte, será uma glória, será coroa, será alegria,
será a coroação, a celebração, o diploma para nós. Né? Um dos textos que nós lemos aqui, que é bem conhecido, de Eclesiastes, fala de lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te. É como Deus falando, lembra-te do teu Criador durante a sua vida. Não deixa para a última hora. Não deixa para o último suspiro. Ainda que Deus pode salvar e salva pessoas no último suspiro, mas pode ter certeza que a melhor vida, a vida que mais vale a pena ser vivida, é a vida que Deus planejou para cada um de nós na sua plenitude. 100% daquilo que Ele escreveu nas palmas das suas mãos, é aquilo que Deus ele tem para nós e que certamente não vai se comparar com qualquer outra vida que você possa escolher viver durante os anos da sua existência nessa terra. E passa rápido. E a glória dessa terra fica, como foi dito aqui. A glória do homem é como a flor da erva. Mas seca a erva, morre o homem, cai a glória. É só olhar na história, irmãos. Olhar no esporte, nas artes. Tudo passa. Um dia, hoje, o galã do cinema é um, há 50 anos atrás era outro, há 100 anos atrás era outro, e nos esportes a mesma coisa. O medalha de ouro na Olimpíada de 82 foi um, de 86, enfim, eu até troquei os anos da Copa do Mundo com a Olimpíada aqui. Mas o fato é, né, aquele momento de glória, onde as pessoas levantam os troféus, tudo passa. Depois vem outro time melhor e levanta a taça no lugar deles. E aí um dia chega a hora daquela pessoa, né? A mesma pessoa que levantou um troféu, que carregou as medalhas no peito, ela vai embora, ela morre, ela volta pro pó. E aí tudo que ela conquistou vai secar também com o tempo. Vai ficar escondido, vai ficar esquecido muitas vezes num quartinho, ou vai ficar num museu, mas tudo vai passar. Agora, a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Aquilo que Deus projetou é para sempre. Aquilo que você fez para Deus vai perdurar para sempre. Os tesouros que você angariou ao escolher fazer a vontade de Deus, ao investir a sua vida em viver em prol do reino de Deus, em viver para o Senhor, vai estar lá no céu. Ele mesmo garante isso. Ajuntar tesouros no céu e não na terra é o que Ele diz para nós, não é? Como? Dando a nossa vida, entregando a nossa vida para fazer a vontade dele nessa terra. Levar a palavra dele, o evangelho para as pessoas, fazer o bem para as pessoas, levar o amor dele para as pessoas. É fazer mais para os outros do que para nós mesmos. Isso hoje aqui, na terra egoísta que nós vivemos, parece perda de tempo. Parece idiotice, muitas vezes. Mas pode ter certeza que não é, irmãos. Quando nós entrarmos na eternidade, nós vamos entender que tudo o que valia a pena de ser vivido era aquilo que você abriu mão de fazer para você mesmo, para fazer para Deus e para as pessoas. E isso Deus ele nos dá uma série de oportunidades. Família, para você exercer o amor, né? Pessoas, a igreja, enfim. Deus nos dá um monte de oportunidades para nós entendermos isso e poder entrar por esse caminho de ajuntar tesouros no céu. É isso que Ele quer para cada um de nós. Deus ele sabe qual é o maior tesouro. E Ele sabe que não é riqueza nessa terra, não é o dinheiro na conta, não é um monte de carro. Ele sabe que a maior riqueza do ser humano é aquilo que ele ajunta no céu. Imagina, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, a exuberância da natureza, das ilhas, coisas mais tremendas. Tenta entender que lá no céu vai ser mais do que isso. E vai ser para sempre. Ninguém vai roubar. Não vai ter ferrugem para estragar. Vai ser para sempre, irmãos. Em nome de Jesus. E a vida passa rápido. A decisão é agora. O vale da decisão é agora, né? Foi ministrado aqui semana passada. É agora. O que você vai decidir de viver? Viver para si mesmo? Viver uma vida egoísta que daqui a pouco passa, como a erva e como a flor da erva, tudo cai, tudo passa. E aí você vai olhar para trás e vai falar, e agora? O que eu ajuntei? Como que está a minha poupança lá no céu? Como que está a minha aposentadoria lá no céu? Né? Ou você vai realmente entender que tudo na terra passa, mas quem vive a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Esse foi só o início, né? Nós temos muito chão aí para caminhar.
a esse respeito. A humildade é um ensino muito rico que nós temos, tem muitas coisas na Bíblia a esse respeito, porque realmente é algo muito importante para quem quer viver a vida de Deus e viver a honra de Deus em sua vida. A humildade precede a honra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de meditar na Tua Palavra, de poder contemplar, Pai amado, essa virtude tão preciosa que é a humildade. Ter esse tempo que o Senhor tem nos dado para poder ir mais a fundo no significado, poder absorver ao máximo o sentido de tudo isso. E certamente, Pai, realçar isso com a Tua Palavra, com tudo que o Senhor tem deixado para nós sobre a humildade. Tantas coisas que temos ainda aqui, Pai, a caminhar. Exemplos, princípios, valores, que nós já começamos aqui a meditar, Pai, nessa manhã, ao ler alguns versículos, onde o Senhor nos traz uma riqueza de ensinamento e de valores de vida para a eternidade, não só pela essa vida presente, mas a vida presente e a vida eterna, Pai. Tudo que o Senhor nos dá, nos ensina, contempla tudo, Pai amado, tudo. E assim nós somos gratos, Pai, por termos tido essa oportunidade. Leva-nos em paz agora, Senhor, debaixo da Tua graça. Nos capacita, Pai, para que possamos ministrar esse ensino até o fim e que seja para a edificação, Pai, da Tua igreja, edificação nossa, para que frutifiquemos em toda boa obra, para que possamos tomar boas decisões, Pai. E a principal delas, a decisão de viver para o Senhor, de viver uma vida consagrada, uma vida voltada com os olhos para o reino, e não, Pai amado, simplesmente para o aqui e agora, essa vida passageira, as coisas terrenas que vão tudo para o pó, assim como o nosso próprio corpo, Pai amado. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito, Senhor, e nos conduza, Senhor Deus, ao longo desta semana, com a graça do Senhor sobre nós, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus.